Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação em C++ utilizando o Qt. Então falamos sobre vários aspectos da linguagem de programação do C++ e hoje estamos aqui para falar sobre declaração de funções, certo? Então em C++, identificadores podem apenas ser utilizados uma vez que tenham sido declarados, certo? Que é o caso, por exemplo, quando a gente usa int main, int, float x, quando a gente usa o identificador, os identificadores que a gente já está acostumado a utilizar, certo? Então, esse mesmo conceito ele se aplica a funções, certo? As funções elas não podem ser chamadas antes de serem declaradas. É por isso que em todos os exemplos que a gente fez até agora, as funções estavam sendo definidas antes da função main, ou seja, aqui em cima. A gente não pode declarar sem declarar a função, certo? Então, para que a gente possa escrever a função depois da instrução main, ou seja, aqui embaixo, após a instrução main, a gente vai ter que fazer parecido com o que a gente vai fazer agora no exemplo, certo? Então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, colocando a declaração da função depois da função main, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar o usuário para digitar um número e a gente vai dizer se esse número ele é par ou se esse número é ímpar. Coisa bem simples, né? A gente só vai dizer se o número é par ou ímpar e vai apresentar esse resultado na tela. Só que agora a gente vai colocar a função depois da instrução main, né? Então, como é que a gente vai poder fazer isso? Então, eu não vou escrever a função aqui, eu apenas vou declarar a função antes da função main, ou seja, é obrigatório que eu declare a função, por exemplo, par, e diga o tipo de entrada, int x, e vou ter que declarar ímpar, seria a segunda função, int x. Então aqui eu estou declarando as duas funções, certo? E utilizar as funções dentro da instrução main. É claro que eu só posso utilizá-las depois que eu escrever as funções, né? Porque senão não faz sentido, a gente não teria nenhuma implementação da função. Então vamos criar aqui a função void ímpar, por exemplo. Então ímpar int x, eu vou escrever aqui como fazer. Então quando eu chamar a função ímpar aqui, eu vou fazer uma pergunta: if x mod 2, ou seja, esse operador aqui que a gente ainda não conhece é o resto da divisão, ou seja, se x por 2 e o resto dessa divisão ela for diferente de 0, significa que o número ele é ímpar. Então por isso a gente vai colocar aqui std cout, o número é ímpar. Para organizar aqui o nosso texto. Se ele não for ímpar, ele é par. Então a gente vai chamar aqui a função par e vai passar o parâmetro x. Ok? Vamos fazer agora a mesma coisa para a função par. Só que a diferença é que se a função ela for par, o resto da divisão de x por 2, ou seja, não vai ter nenhum resto. Então, consequentemente, aqui a gente vai ter que o número ele é par, e aí a gente vai chamar a função ímpar. Okay? Então, agora a gente tem a declaração da função realizada antes da instrução main, a gente tem a implementação das funções depois da função main, e agora a gente vai utilizar dentro da instrução main as funções que a gente acabou de criar. Então, vamos criar aqui uma variável x, uma variável y, ok? E vamos pedir para o usuário digitar aqui o valor, um número qualquer, até que ele diga, por exemplo. Então, std cout
digite um número. E 0 para sair. Então agora a gente vai pedir para o usuário, quer dizer, para o computador pegar a informação que o usuário digitar e colocar dentro da variável, sem i, e vamos perguntar agora se esse número ele é par ou é ímpar. Então, ímpar i. Então ele vai fazer isso aqui enquanto i diferente de 0. Okay? Então aqui a gente tem a nossa função implementada, vamos executar para verificar o que vai acontecer com a nossa função, com os resultados que a gente vai no programa. Então aqui a gente pode perceber que nós temos função e a implementação pode ser realizada onde a gente quiser, desde que a declaração da função seja feita antes da instrução main. Então digite um número e 0 para sair, vamos digitar aqui um número 1, ele tem que ser ímpar. Então o número é ímpar, digite um outro número, 3. 3 é ímpar, 2 é par, e se a gente apertar 0, o programa se encerra. Então, basicamente a gente pode declarar as funções antes da instrução main e implementá-las depois. Essa é uma outra funcionalidade que o C++ disponibiliza. Então na próxima aula a gente vai sobre recursividade, para depois a gente entrar em sobrecarga de funções e que a gente possa falar também sobre outros tipos de sobrecarga e também falar sobre funções template. Então até mais.